Boa noite. 6 pessoas já morreram em Minas por causa da chuva. O governo federal reconheceu hoje situação de emergência em Tombos, na Zona da Mata, e Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Nessa última, o corpo de uma idosa foi identificado. Joanita Alves Guimarães, de 86 anos, morreu afogada dentro de casa. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil já registraram 6 mortes e 4 desaparecimentos em Minas. 7 cidades estão em estado de emergência, de acordo com a Defesa Civil Estadual. As equipes das corporações se concentram em regiões como Urucânia, onde 22 pessoas precisaram ser resgatadas, 2 estão desaparecidas e 8 ficaram feridas por causa dos temporais. Os bombeiros sobrevoaram Rio Casca e registraram devastação e muita lama por todo lado. No distrito de Vista Alegre, um homem de aproximadamente 60 anos foi levado pela correnteza e está desaparecido. Em São Pedro dos Ferros, praticamente todas as casas foram atingidas. 15 moradores que estavam ilhados nos telhados precisaram ser resgatados. Calcula-se que cerca de 1.000 pessoas estejam precisando de ajuda humanitária na região, como água, comida e remédios. Em Santo Antônio do Grama, uma reunião do Grupo de Apoio e Emergência abriu os trabalhos do posto de comando na cidade. O sistema de operações busca organizar e estabelecer prioridades, como salvamentos em áreas de risco. Neste outro vídeo, as imagens mostram devastação na usina de Jatiboca. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível chegar até a cidade com as viaturas e foi preciso deslocamento a pé. De acordo com uma das militares, revelou em mensagem de áudio, um homem foi arrastado pelas águas. É mais um cenário da devastação que teve. Próximo daquela casa amarela tinha uma outra casa, onde um funcionário da usina de Jatiboca foi tentar ajudar quem estava dentro da casa e acabou sendo levado por esse córrego do Jatiboca. Também a guarnição em campo em Santa Cruz do Escalvado. As equipes trabalham na distribuição de recursos humanitários. Além de Tombos, Ribeirão das Neves, na Grande BH, também teve situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Uma tempestade atingiu a cidade no final de novembro, destruiu casas e ruas. Na área central, dezenas de árvores caíram e imóveis foram destelhados. E a Defesa Civil de Contagem interditou 5 casas da Vila São Paulo depois que o aterro de uma linha férrea cedeu. Os moradores contabilizam os prejuízos e exigem providências. O aterro que suporta a estrutura dessa linha férrea se rompeu. A lama invadiu casas e provocou destruição. Um trecho da ferrovia foi interditado. Mesmo com risco de desabar, Dona Carmelita, de 80 anos, e as 5 famílias que moram nesse terreno com 5 casas, que foram interditadas pela Defesa Civil, voltaram para as residências. Eu fico sem saber como que eu fico, se eu fico com um lá, outro cá. Mesmo correndo o risco de desabar, você não vai sair? Não vou sair, porque a rede tem condição de pagar aluguel para nós, eles não querem pagar, eles estão preocupados com a carga que não está descendo. Com o impasse, os moradores proibiram as máquinas de trabalhar. Agora só vai trabalhar quando solucionar a família. Você quer fazer o dele e deixar o nosso? Não vai ter isso não. Eles trabalharam aqui a noite toda, mas a prioridade deles é ali o barranco. Eu não posso voltar para cá nem se vocês tirar o entulho, porque não tem nem água e nem luz. Em nota, a empresa responsável pela linha férrea disse que está dando apoio aos moradores e apura a situação para tomar as providências cabíveis. Aqui em BH, famílias de um condomínio no bairro Camargos foram retiradas dos apartamentos por causa de um deslizamento de terra. O problema foi nesse condomínio de 680 apartamentos. Com as chuvas do último domingo, o muro de arrimo cedeu e provocou o deslizamento de terra que atingiu esse conjunto. A gente conseguiu aliviar o peso, tirando os carros aqui, todo mundo tirou os carros rapidamente e amenizou um pouco a situação. Nos fundos do terreno também houve deslizamento de terra e o barranco molhado ameaça ceder ainda mais. Uma lona preta foi colocada nesse ponto para tentar evitar que o desmoronamento continue. 3 blocos desse conjunto estão interditados, são 60 apartamentos. E do outro lado, aqui do condomínio, mais 2 apartamentos nos prédios 22 e 25 estão na mesma situação. Agora, os moradores
estão muito preocupados é com o risco de novos desabamentos. Eles dizem que no ano passado, todo esse muro de arrimo aqui teve que ser refeito, porque ele também cedeu. Hoje, por exemplo, os funcionários estão aqui, mas nem sempre é assim. Aquele buraco ali, por exemplo, ele ficou 4 meses aberto. E aí, agora eles vieram e tamparam ontem, olha para você ver, depois de 4 meses ontem. Yara mora no 4º andar do prédio de número 30 e está perdendo o sono com as rachaduras e com essa erosão que surgiram de repente. A Defesa Civil já avaliou os estragos e o laudo emitido aponta risco para a construção. E aí a gente está aqui sob o risco desse desabamento, sem que eles ficam dizendo que não vai acontecer, que não tem problema, mas aí, o que a gente vê todos os dias nos diz o contrário, né? Algumas famílias foram trazidas para este hotel. A gente está aqui, não sabe até quando, o que está sendo feito, quando vai ser retornadas as obras. Em nota, a construtora responsável pela obra informou que os moradores estão recebendo toda a assistência necessária e que uma equipe técnica trabalha no residencial para solucionar o problema. O tempo fica instável nesta quarta-feira, com previsão de pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento. Veja a previsão para todo o estado. Áreas de instabilidade mantêm o tempo encoberto e com possibilidade de pancadas de chuva em todo o estado. Chove forte em algumas regiões mineiras. Em Belo Horizonte, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Os termômetros vão de 20 a 26 em Divinópolis, de 21 a 32 graus em Passos. Oscilam entre 23 e 28 graus em Montes Claros. E em Uberlândia, mínima de 20 e máxima de 29 graus. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida num ataque a uma agência bancária em Pompéu, região central do estado. Essas imagens mostram o momento em que bandidos saem do banco depois de colocar os explosivos. Em seguida, acontece a explosão. Eles foram para o 2º andar do banco, estamos aguardando o trabalho da perícia, nós não entramos lá para poder verificar o que foi levado realmente. Mas a equipe do BOP que chegou verificou que na verdade foi o cofre que foi estourado. A agência do Banco do Brasil ficou destruída. As grades foram parar na rua. No momento da fuga, houve confronto entre a polícia e os 12 criminosos. O cabo Osias Alves de Barros, de 33 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Já o cabo Lucas Reis Rosa, de 27 anos, foi baleado nas costas e na virilha e levado de helicóptero para Belo Horizonte em estado grave. Os 2 policiais estavam no quartel e vieram aqui para a praça, no centro de Pompéu, para dar apoio à viatura que atendia a ocorrência. Houve intensa troca de tiros e os militares foram baleados. Durante o confronto, um jovem que passava pelo local foi atingido por uma bala perdida e morreu na hora. Alisson dos Reis Pinheiro, de 22 anos, estava saindo do trabalho quando foi baleado. Os bandidos também atacaram o quartel da PM. As marcas de tiros estão na janela e na viatura. Dos 4 veículos, né? Na verdade, um foi deixado aqui na praça, um outro veículo já foi encontrado incendiado, né, e colocaram miguelitos na saída da cidade. Inclusive, uma viatura nossa que estava vindo de uma cidade próxima para poder dar apoio, né, ela teve o seu pneu furado com esse miguelito que foi colocado. Pompéu tem 30 mil habitantes. Os moradores estão assustados. Já vem acontecendo coisas terríveis tem muito tempo, né? E agora com essa ficou pior, né? A população de Arcos, também no interior do estado, viveu situação parecida ontem. Bandidos armados fizeram 12 pessoas reféns durante a explosão do cofre de um banco. Eles foram usados como escudo e liberados durante a fuga. Não descartamos que possam ser os mesmos, mas é ainda cedo para poder falar. E em um outro assalto à agência bancária, um policial militar foi ferido com um tiro no peito. Foi em Morro do Ferro, distrito de Oliveira. O ataque ao Cicobi aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. Nas ruas perto da agência, a polícia recolheu cápsulas de diversos calibres. Os bandidos atiraram em carros. Parte da quadrilha cercou a casa de um policial militar que mora em Morro do Ferro. O cabo Leonel ligou para a PM em Oliveira pedindo socorro e enviou um áudio para os colegas falando que tinha sido baleado. Parceiro, tiro no peito, parceiro. Não dá apoio ao SUS, eu tô morrendo. Dá apoio ao SUS aqui. Eu troco de tiro aqui, cara. Tomei um tiro no peito aí. Pede um apoio ao SUS aí. Tomei um tiro no peito aqui, cara.
Uma onda de assaltos está apavorando os moradores do bairro Concórdia, na região nordeste da capital. Um dos criminosos, identificado pelas câmeras de um prédio, chegou a ser seguido por uma moradora que o reconheceu na rua. Mas a polícia afirma que a criminalidade na região reduziu. A câmera flagra o homem já dentro da garagem do prédio. O bandido anda tranquilamente no local, se aproxima dos alarmes e arranca todos os fios, desativando o sistema. Depois, o criminoso caminha até a bicicleta e força até conseguir tirá-la do suporte. Em seguida, ele atravessa a garagem, passa a bike pelo muro e arromba a porta da frente do condomínio para sair. O furto foi neste prédio, do bairro Concórdia. O dono da bicicleta, avaliada em R$ 3.500, lamenta o que aconteceu, mas acredita que o homem já sabia o que procurava. Veio direto aqui no local específico, pegou aquele que ele saiu. Ele já sabia onde pulava, sabia onde entrava, sabia como sair, sabia tudo. Já tinha até o equipamento certo que cortava a corrente. Como a câmera de segurança flagrou o rosto do assaltante, esta moradora teve a infelicidade de vê-lo passeando tranquilamente pelas ruas do bairro, dias depois do furto. Eu comecei a filmar e comecei a seguir ele. 5, 6 quarteirões. Liguei para a polícia, mas infelizmente não me informaram que não tinha viatura. Os moradores do local estão apavorados, pedem mais proteção do poder público e afirmam que este furto é apenas a ponta do iceberg. A gente tem notado que nos 6 meses para cá a situação tem se acentuado mais, né? E a gente tem notado que aqui, principalmente no nosso bairro aqui, a gente não está vendo policiamento, não está tendo aquela situação de ter um pouco mais de segurança. Esta mulher, que preferiu não mostrar o rosto, disse que os vizinhos já se mobilizam por meio de um grupo de WhatsApp. Para auxiliar com identificações, né, de carro, placa, o estilo, vestimenta, característica física, enfim. Vocês pretendem levar ao conhecimento esse grupo, a Polícia Militar? Eles têm ciência, sim, da rede de vizinhos. Tem também um sargento que está no grupo, sempre solícitos, mas infelizmente a segurança pública no todo, em termos de carro, de recurso, que dificulta até mesmo o trabalho dos policiais. Este major da PM, responsável pela área que abrange o bairro Concórdia, contou que o reforço na rua do prédio tem sido feito. A despeito das ações que a gente já faz, eu posso dizer que redução criminal já houve. Já houve uma redução da ordem de 18%. Quando vem uma situação dessa, quando tomamos conhecimento, né, as pessoas estão reclamando, entrou alguém no prédio. A primeira coisa é estudar a vulnerabilidade desse prédio. Há uma cerca elétrica? No caso havia, mas funciona? Se ela não funcionou, por que não funcionou? Então são medidas que os moradores, que o condomínio precisa adotar. Nas ruas, somos nós, Polícia Militar, que oferecemos todo um trabalho para tentar mitigar ou evitar que essas coisas aconteçam. Imagens das câmeras de segurança de um supermercado em Campanha, no sul do estado, flagraram os momentos de terror durante um assalto. O assaltante invade o supermercado e vai direto em direção ao filho do dono. O criminoso coloca o facão no pescoço da vítima, que se assusta. Clientes que estão próximos ao caixa percebem o roubo e se afastam. Descalço e com uma blusa preta na cabeça para não ser reconhecido, o ladrão se mostra bastante nervoso e ameaça as pessoas com o facão. Ele aponta a arma para todos os lados. Mais de R$ 1.200 dos 2 caixas são entregues ao criminoso, que em seguida sai correndo com uma bolsa com o valor roubado. Algumas vítimas ainda correm atrás do assaltante, mas desistem da ação quando são ameaçadas novamente. O crime foi neste supermercado no bairro São Domingos, em Campanha. Poderia ter havido aí um acidente maior, né? E a família da gente fica desprotegida completamente. É muito ruim, a revolta é muito grande. Ainda de acordo com o comerciante, mesmo com a blusa na cabeça, o assaltante foi reconhecido. Ele vinha aqui no mercado, sabe? Ele era como um freguês, mas meu filho reconheceu ele. Como o suspeito foi identificado, os funcionários aqui do supermercado começaram a procurá-lo por toda a cidade. A família dele foi avisada e pouco tempo depois, o assaltante se entregou para a polícia. O dinheiro roubado que ele havia enterrado
errado foi recuperado. Na delegacia, o assaltante disse à polícia que estava sendo ameaçado e que roubou o estabelecimento para pagar dívidas. Eu espero sim que ele fique preso. Ele tem que pagar por um crime que é um absurdo, que a minha família ficou à mercê, meu filho ficou à mercê de uma faca, poderia ter acontecido algo pior, né? Um homem está aterrorizando mulheres em São Paulo. Os ataques já aconteceram até mesmo dentro de uma loja da cidade. A loja de roupas e utensílios domésticos tinha acabado de abrir quando o criminoso chega. Ele vai até os fundos e arrasta a dona do comércio para o provador. Ele tenta agarrá-la. São mais de 2 minutos de terror. A mulher reage com arranhões e mordidas. As imagens não mostram, mas ela luta com o bandido até conseguir escapar. A vítima sai sem a blusa e grita. O agressor percebe uma movimentação na rua e foge. As câmeras registraram o rosto dele bem de perto. O estuprador já havia ido à loja para observar a rotina da vítima e aproveitou para atacar de manhã porque sabia que esse era o horário com menor movimentação de clientes. O mesmo homem já cometeu outros crimes na região. As vítimas são sempre mulheres. Essa jovem foi uma das vítimas do mesmo homem. Ela sofreu uma tentativa de assalto há 3 meses. O criminoso queria o celular dela e das amigas. O susto foi ainda maior quando ela o reconheceu. Eles tinham estudado juntos quando crianças. Aí na hora eu fiquei com medo dele me reconhecer e sair correndo, empurrando minha irmã que estava junto comigo. Você acha que se você estivesse sozinha naquele dia, ele teria tentado te estuprar? Eu acho que sim. Que a rua era deserta. O criminoso é morador do bairro, mas a polícia diz não ter pistas do paradeiro dele. Enquanto o estuprador não for preso, são as mulheres que não se sentem seguras. Você tem medo de encontrar com ele? Muito. Nem ando mais sozinha na rua. Nós voltamos já. 450 investigadores de polícia que ficaram excedentes no concurso público realizado em 2014 serão nomeados em Minas. A medida foi autorizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Em setembro deste ano, já tinham sido nomeados outros 106 excedentes, com formatura prevista para março de 2018. Você já imaginou perder quase R$3 mil em dinheiro na rua? Pois é, isso aconteceu com um contador do bairro Santa Teresa, região leste de BH. Mas essa história que eu vou contar para vocês tem um final feliz por causa de um anjo da guarda. Olha só. O bolinho com R$2.700 que estava envolto numa gominha dessas que as pessoas usam para amarrar mesmo dinheiro, estava caído no chão nesse posto de gasolina e com um extrato de banco junto. Quando o sargento André Romualdo passou por aqui e achou esse dinheiro no chão. Fiquei procurando para ver se alguém havia perdido e não tinha ninguém na proximidade. Eu cheguei até o posto, né, tinha um senhor que toma conta do posto lavando o carro, e informei para ele, falei, eu achei uma certa quantia de dinheiro aqui, se alguém aparecer procurando, né, informa que eu estou aqui no Colégio Tiradentes. Segundo o frentista, o senhor que perdeu os R$2.700 voltou ao local. Ele estava preocupado porque o dinheiro era para ele pagar uma conta. Aí ele foi lá, chegou meio assim, até esbaforido, né, correndo, e trouxe a identidade, mostrou, falou certinho como eu estava à disposição das notas, né? Estava muito feliz e eu restituí para ele, né, todo o valor. Foi uma graça conseguida na realidade e passei a ter muito orgulho do sargento pela atitude que teve. Eu faria a mesma coisa. Eu só fiz o correto, o que eu aprendi em casa, né, e aprendi também na Polícia Militar, fazer o correto. Obrigado. Nós voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com os destaques do SBT Brasil. Polícia prende 3 suspeitos de roubo de carga e ataques a caixas eletrônicos na Grande São Paulo. 11 militares e civis são denunciados no Rio de Janeiro por fraudes em obras do Exército. Procuradoria-Geral da República denuncia 6 pessoas ligadas à família de ex-ministro que escondia malas de dinheiro num apartamento. O JA termina aqui, eu estou de volta amanhã a partir das 7h15. Boa noite e até lá.